Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra, por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras-te no lugar certo, em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Varas acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Emmanuel. Bom, o nosso projeto, o projeto Evangelho por Emmanuel, dessa semana, vai tratar de um livro, Ceifa de Luz, capítulo 26, e o tema é Em Nossas Mãos. O Emmanuel está usando um trecho do Pai Nosso, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, para falar, para escrever sobre esse texto. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aparentemente, Emmanuel nem fala disso, mas é um vínculo sutil e profundo, muito bonito da gente ver como Emmanuel pega essa frase do Pai Nosso, uma oração ensinada pelo Cristo, e escreve um texto trazendo para a nossa realidade, trazendo esse Pai Nosso para o nosso dia a dia, trazendo para as nossas circunstâncias, para as nossas vidas. E como a gente diz, venha a nós o teu reino, a tua vontade, quer dizer, nós estamos abrindo mão de um reino que não é nosso e de uma vontade que não é nossa. É o teu reino e a tua vontade. Nós estamos aceitando um reino, quer dizer, nós estamos aceitando uma lógica universal, que não é a gente que manda, e a gente está aceitando uma vontade, uma lei divina, que também não somos nós que ditamos essa lei. Nós estamos, ao falarmos, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, a gente está aceitando as circunstâncias da vida. E é esse o ensinamento de Emmanuel. Quando ele diz no título, em nossas mãos, é no sentido simbólico. As mãos representam o quê? Né? O corpo representa
a possibilidade de manifestação do Espírito e, ao mesmo tempo, de instrução, de educação, de evolução. Então, o que está em nossas mãos? A nossa maneira de manifestar na encarnação, assim na Terra como no céu. A nossa maneira de ser é o livre-arbítrio. Ele está falando do livre-arbítrio. Então, está em nossas mãos. Mas deixa o texto ir falando, que é muito bonito. Emmanuel começa a primeira frase que ele diz: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Convence-te, convencer a mim mesmo de que as leis divinas não se enganariam, que elas são absolutas, que elas são imutáveis. É como se eu tivesse querendo mudar a lei da gravidade, como se eu quisesse mudar uma lei da física, uma lei da química, uma lei da vida, da biologia, né? Então eu preciso me convencer que não adianta eu remar contra a maré, não adianta eu brigar com a lei divina, não adianta eu querer revogar a lei divina, não adianta eu querer me indispor com a lei divina. É muito mais fácil eu aceitar essa lei divina, compreendendo essa lei divina. Aí eu estou, venha a nós o teu reino, quer dizer, venha a nós esse reino com essa lógica, com essa lei, né, com essas leis, e seja feita a tua vontade. Daqui a pouco a gente entra nesse vínculo dessa frase do Pai Nosso com o texto. Mas por enquanto o Emmanuel está pedindo para a gente se convencer de que a lei divina de sabedoria não se enganaria. Então, para eu me convencer, o Evangelho segundo o Espiritismo fala de convencimento, né? O que é para eu me convencer? É o consentimento. Eu tenho que consentir. A minha razão tem que consentir e o meu coração tem que consentir. Então, para eu entender a lei divina, para eu conseguir falar, não só de boca, mas esse venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, eu tenho que consentir que não sou eu que mando, que tem uma lei fora de mim, que tem uma lógica fora da minha, que tem uma lei universal e que eu estou incluído nessa lógica universal. Eu faço parte dela, né? E aí eu tenho que me convencer disso, eu tenho que consentir isso. Quando eu me convenço, eu consinto, eu fico em paz com a lei divina, né? Então eu preciso consentir pela obediência, que a obediência é o consentimento da razão, e pela resignação, que é o consentimento do coração. Então, tanto pela razão quanto pelo coração, eu me convenço de que a lei divina é assim. Aí ele começa a dizer outras coisas, ó. Situando-te, a lei divina me situa na terra. Então já faz parte da lei divina esse nascer, progredir, morrer, nascer de novo, né? Então eu reencarno na terra, situando-te na terra por tempo determinado, a encarnação tem um período, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Eu não encarnei por outra razão que não seja a da evolução, mas está em minhas mãos. O fato de eu obedecer, compreender e obedecer e aceitar a lei divina favorece essa intenção da encarnação que faz parte da lei divina. Então eu tenho que aproveitar esse tempo determinado que me cabe realizar esse processo de evolução. E para isso, o que ele diz? Trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Por isso, cada um que tem uma missão específica traz na encarnação, traz com ele faculdades próprias, porque as necessidades não são próprias, as necessidades não são de cada um, então as faculdades são para cada um apropriadas às dificuldades que cada um tem. Por isso, inveja é uma coisa completamente sem sentido, porque cada um tem suas necessidades e traz as suas faculdades. A faculdade necessária e suficiente para desenvolver aquelas faculdades ou aquelas dificuldades. Então trazes contigo, nesse pouco tempo, nessa encarnação, que me cabe progredir, cumprindo a lei divina, eu trago contigo algumas faculdades que foram concedidas pela lei divina, concedidas por instrumento de trabalho. Então as minhas faculdades
não foram concedidas por outra razão que não seja serem instrumentos de trabalho. Os talentos, o que eu fiz com os talentos? Eu enterrei, eu multipliquei por 10, eu multipliquei por 2, eu multipliquei por 5, eu enterrei, eu ignorei os talentos, eu fiquei de olho no talento alheio, eu não preocupei com o meu talento, eu preocupei com o cisco do olho do outro e não vi a trave no meu. Eu estou com talento aqui para desenvolver determinadas atividades que são próprias desse espírito, e eu fiquei preocupado com o outro espírito que tem uma outra história de vida, que tem uma outra relação de causa e efeito com o livre-arbítrio, com as responsabilidades, com as consequências, com as causas, e cada um tem uma relação com isso. E a relação de cada um com essa lei de causa e de consequência é que traz para cada um necessidades específicas, talentos específicos, faculdades específicas, para que cada um possa usar essas faculdades como instrumento de trabalho. Aí o que ele chama de faculdade para instrumento de trabalho? O lugar certo, cada um está no lugar certo. Então o lugar que eu estou é para ser usado como instrumento de trabalho. Eu não estou de olho no seu lugar. Eu preciso observar o lugar que eu estou, porque o lugar que eu estou faz parte da obediência. Entender o lugar que eu estou faz parte da compreensão da lei divina. E o lugar que eu estou não é um fatalismo. Ninguém está falando que cada um está num lugar e é para morrer naquele lugar. Está ali naquele lugar para viver aquela experiência. Mas pode, vivendo aquela experiência, superar, aperfeiçoar, crescer, ir além daquela experiência, sair daquela experiência. Ou pode se atolar naquela experiência e permanecer na revolta e naquela mesma experiência, até por mais encarnações. Mas ele fala do lugar, ele fala que eu estou no lugar certo, eu estou com as criaturas adequadas, as pessoas que estão ao meu lado. Ele diz que eu passo por experiências que eu não posso abrir mão. Então as experiências de cada um são experiências de cada um. As criaturas que nos cercam são criaturas que cercam cada um, porque elas não podem abrir mão da convivência com aquelas criaturas, porque elas necessitam daquelas criaturas como instrumentos de trabalho para o seu processo evolutivo. Né? Aí ele vai em cada uma dessas coisas, ele fala das criaturas, fala das experiências, fala dos parentes, fala da condição de cada um. Olha como ele diz, cada um se encontra no lugar certo. Mas por quê? É porque nesse lugar que eu me habilito a desempenhar os encargos próprios. Olha como tudo é meu. É nesse lugar que eu sou habilitado, que eu adquiro habilidade, que eu tenho habilidade e necessidade de adquirir mais habilidade para desempenhar encargos próprios, encargos meus, necessidades minhas. Então eu estou nesse lugar, qualquer que seja o lugar, que qualquer um de nós esteja, a gente vive nesse lugar. É porque esse lugar vai me habilitar, vai me dar condições para eu desempenhar aquilo que eu preciso fazer. Eu posso mudar de lugar? Posso, mas eu tenho que viver esse lugar. Crescer em experiência nesse lugar. Eu tenho que experimentar esse lugar. Porque é a experiência desse lugar que vai me fazer desempenhar os encargos próprios, as necessidades próprias. Pode ser que lugar, um lugar de pobreza, um lugar de riqueza, um lugar disso, um lugar daquilo, um lugar melhor, um lugar pior. Mas eu preciso dessa experiência, porque é essa experiência que vai me habilitar a desenvolver necessidades minhas. Cada um tem consigo, cada um traz contigo criaturas adequadas que me cercam. Na vida, no ambiente de trabalho, ele nem falou de família ainda, que a família, as afeições, ele fala daqui a pouco. Ele fala de criaturas de maneira geral, as pessoas que eu encontro na vida. Né? São as pessoas adequadas, as pessoas certas nessas circunstâncias, porque tem essa lei de atração, de repulsão, tem os escândalos que são necessários, né? Porque a gente comete um escândalo e vai se encontrar ali na frente com uma pessoa que vai cometer aquele mesmo escândalo com a gente, para a gente experimentar o escândalo que a gente fez o outro experimentar. Então, essas criaturas são adequadas ao meu conhecimento, a me auxiliar, a me ajudar, criaturas que me ajudam a me educar, a me aprender. Então, cada um traz consigo, essas criaturas mais adequadas
a impulsionarem nos caminhos à frente, a me impulsionarem nesse processo de evolução. E ele fala também que cada um passa por experiências próprias. Cada um vive suas experiências de vida. Ah, fulano é mais sofrido, é menos sofrido, tudo para ele dá certo, nada para ele dá certo, tudo para ele é mais difícil, tudo para ele é mais fácil, é mais isso, é mais aquilo, acontece assim, acontece assado. São essas experiências da vida, são essas diferenças da vida de cada um. E o Emmanuel está dizendo, olha, tudo isso está dentro das leis divinas. Todos esses lugares, essas criaturas, essas experiências estão dentro da lei divina. Da lei divina que eu falei que eu preciso me convencer de que elas estão certas. Então eu preciso me convencer de que esse lugar está certo, que as criaturas são essas, que as experiências são essas, as mais necessárias para mim. E eu preciso viver tudo isso. Não preciso permanecer nisso, mas eu preciso vivenciar isso da melhor maneira possível, adquirindo a experiência disso. Então, cada um passa pelas experiências de que não pode abrir mão, porque são experiências que fazem parte da lei divina. Elas vêm porque eu necessito delas, são oportunidades, né? Para a conquista da sublimação. Emmanuel tem uma frase perfeita, né? Cada espírito retorna à Terra com as aflições que lhe dizem respeito, as lides regeneradoras. Cada espírito reencarna com aquilo que ele precisa para o seu crescimento espiritual. E aí está o lugar, está a criatura, está a circunstância, está tudo que a pessoa necessita para o seu desenvolvimento espiritual. E a gente fica sempre revoltado com aquilo que a gente necessita. Mas é exatamente porque a gente necessita que a gente se revolta. Porque a gente não tem aquilo ainda como uma habilidade, como uma experiência, como um conhecimento. A gente precisa adquirir. E para adquirir a gente precisa dessa vivência, dessa convivência. Às vezes eu preciso da vivência na pobreza, eu preciso da vivência na dor, eu preciso da vivência na doença, eu preciso da vivência com determinados parentes, mais isso, menos aquilo. Então são essas necessidades individuais. E aqui ele fala de parentes e afeições, né? Recebes os parentes e afeições que mais necessitas. Necessita para quê? Para resgatar as dívidas e para renovar, né? É como o lugar certo para desempenhar os encargos, como as criaturas são para me impulsionar, como as experiências são para que eu conquiste a minha sublimação, a minha elevação. Esses parentes e essas afeições são para eu resgatar escândalos meus do passado e ao mesmo tempo para eu poder me renovar, adquirir habilidades novas, adquirir sentimentos novos, adquirir virtudes novas, né, que são impulsos de elevação. São impulsos que servem para que eu avance nesse processo de desenvolvimento. Ele fala também da condição certa. Cada um vive na condição certa. Veja, a gente sempre lembra, nós estamos falando das leis divinas, que estão em nossas mãos, a forma de convivência com a lei divina. A forma de convivência com a lei divina está nas mãos de cada um. Porque a lei divina é única, mas a forma de convivência com ela é individual. E como a lei divina é uma, cada um se relaciona com ela à sua maneira. E a sua maneira de relação com a lei divina é a sua maneira de relação com os ensinamentos de Jesus. É a sua relação com Deus. Então a nossa relação com Deus, ela é de consentimento. Ela é de consentimento por quê? Porque ela é de obediência da razão e de resignação, de obediência do coração, de consentimento do coração. A gente tem que entender a relação com a lei divina e a gente tem que gostar, sentir bem com essa relação com a lei divina. Ela não pode nos machucar, nos ferir e nos contrariar a razão. Olha que coisa interessante. E quanta relação distorcida com a lei divina a gente já viveu. Relação de medo, de pavor, de imposição, de obrigações, disso e daquilo. Então cada um vive também na condição certa. Porque é nessa condição que cabe a cada um viver para efetuar as melhores aquisições do espírito. Determinadas condições favorecem a cada um que vive naquela condição a aquisição de determinadas virtudes próprias de quem vive naquelas condições. A não ser que eu
desperdice a experiência daquela condição. Porque eu não percebi, eu não me convenci de que aquilo era obediência à lei divina. Então eu falo, todo dia eu rezo, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, venha a nós o vosso reino. Eu fico repetindo isso. E o que significa isso? Essas coisas que Emmanuel está falando. Né? Venha a nós o teu reino é aceitar o lugar, as criaturas, as experiências, as afeições, os parentes, a condição. Isso é a lei divina vindo. Venha a nós o teu reino. Eu não sou o reino, o coração não é o reino, então venha esse reino. É sobre essa razão. Né? Ele fala também das lutas compatíveis. A luta de cada um é compatível com a necessidade de cada um. Por isso que a gente fala, nossa, fulano tem uma luta tão difícil, tão forte, tanta doença, tanta dor, tanta tragédia, tanto isso, tanto... É compatível com a necessidade do espírito. Não é a gente que vai julgar, fulano está passando por isso, bem feito, não vou nem ajudar. Não é isso. É respeito. É respeito. E auxiliar sempre, sem julgamento. Auxiliar sempre. Mas entender que cada um vive a sua luta, compatível com a sua necessidade. Agora, qualquer luta compatível com a necessidade de cada um, cabe o auxílio dos outros, de terceiros. Se eu sou um terceiro, eu não tenho que julgar a luta alheia. Não, mas ele merece isso, porque né, isso é isso mesmo que vem para... Não, não me compete isso. A luta dele é a luta dele. Me compete auxiliar naquilo que eu puder. Respeitando que a luta dele é essa. Eu posso até respeitar a luta dele, mas não julgar. E falar, não, é bom que ele tem que passar por isso mesmo, que é assim que ele vai aprender. Não, não é meu papel esse. Então, as nossas lutas são compatíveis com a nossa necessidade de conhecimento superior. Cada um vive sua necessidade como uma forma de aquisição de virtudes. Os acontecimentos, as circunstâncias, os acontecimentos que a gente passa na vida, né? Desses que a gente não consegue evitar. A gente não consegue evitar por quê? Porque a gente está vinculado a ele. Um escândalo que eu dei traz uma causa que eu dei, vou parar até de falar assim, um escândalo. A causa que eu dei me vincula a uma consequência. Então tem alguns fatos que são consequências de umas causas que eu dei, que eu não vou conseguir me livrar dele, que eu não vou conseguir me desvincular dele. Eu vou vivenciar isso. Mas eu vou enfrentar e vou superar, e vou aprender com isso, vou sair melhor disso. Não quer dizer que eu vou ser condenado a isso para o resto da vida. Mas isso me vincula, me prende de alguma maneira. Então esses acontecimentos, dos quais eu não consigo evitar, né, eles vêm a fim de que eu adquira autocontrole. Eu preciso adquirir controle, porque é uma necessidade que eu tenho. E eu vou adquirir autocontrole vivenciando essas situações das quais eu não consigo me livrar, porque elas são consequências de causas que eu já dei. Isso é lei divina. Então, esses acontecimentos, em vez de xingar, de maldizer, de negar, eu vou entender essa frase do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, venha a vós o teu reino, venha a nós o vosso reino, venha a mim, nós, a cada um de nós, o vosso reino, um reino que não é nosso. Por quê? Porque é um reino da lei divina. Ele fala também que a gente passa por acontecimentos que a gente não pode evitar, que são consequências de causas que a gente já deu, mas que são necessários. Fala também de circunstâncias que muitas vezes são circunstâncias difíceis, que a gente vive e não consegue evitar também, mas que essas são necessárias, que é uma maneira da gente conhecer o sabor da vitória sobre nós mesmos. Então tem circunstâncias que me fazem lutar, e uma luta interior, uma luta para dentro. E essa luta interior, essa luta para dentro, me faz ter vitória sobre imperfeições que eu tinha. Se eu não tivesse essa circunstância, provavelmente eu ia permanecer com essa imperfeição, porque eu não ia ter essa vitória sobre mim. O Pedro disse, né? Aquilo que me vence me escraviza. Então, se essa coisa sempre me vencia, eu era um escravo dessa coisa. Por isso que Jesus é esse salvador, esse libertador. Ele não é um bombeiro que salva de afogamentos, mas ele traz conhecimentos dessa lei divina, que a nossa convivência, obediência
e compreensão e consentimento da lei divina faz com que a gente se liberte de uma série de imperfeições, de uma série de dificuldades. Né? Então, muitas dessas circunstâncias difíceis que cada um de nós enfrenta é uma maneira da gente aprender o sabor dessa vitória sobre nós mesmos. Aí eu agora consigo fazer isso, eu agora resisto a isso, eu agora não aceito mais essa provocação, porque eu não embarco nessa provocação, eu aprendi a compreender, eu aprendi a perdoar, eu aprendi uma série de coisas, mas eu preciso ter vitórias, né? E lembrando sempre que nada dessas condições e desses acontecimentos e dessas circunstâncias são fatalismos. Não, a gente às vezes está vinculado a essas coisas, mas não tem a fatalidade de permanecer em cada uma dessas coisas. A gente vai colher consequências. Tem a frase de Jesus, né? A semeadura é livre. Nós somos livres para semear, mas desde que a gente semeia, a colheita do que a gente semeou, essa não é mais livre. Essa é obrigatória. A gente está vinculado à colheita daquilo que a gente semeou. Então eu sou livre, eu tenho um livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio, mais do que liberdade, ele é responsabilidade. Porque quando eu estou fazendo cada coisa, quando eu vou escolher fazer cada coisa, eu preciso imaginar qual a colheita daquilo. E não é só colheita material, colheita de dinheiro, colheita de poder. É colheita espiritual, é colheita moral. O que eu vou colher disso? Aí eu vou experimentar vitória sobre mim, eu vou experimentar autocontrole, eu vou experimentar ser esse aflito bem-aventurado. Mas Emmanuel vai no texto ainda. Em qualquer posição na qual te veja, que cada um está no lugar próprio, com as criaturas adequadas, com as experiências que são próprias dele, com os parentes e afeições ligados a ele, com a condição certa para ele, né? Cada um está com a sua condição específica e necessária para que cada um viva aquilo que necessita, porque essa é a lei divina, que cada um vive esse processo de evolução, porque nenhuma ovelha vai se perder, né? Então cada um vai viver os seus momentos, as suas circunstâncias, as suas dores, as suas dificuldades, agora, uns pelos outros, sempre ajudando aos outros nas suas dificuldades, e as pessoas também nos ajudando nas nossas dificuldades, que não são as mesmas. Nossas circunstâncias não são as mesmas, nossos parentes não são os mesmos, nossas dores não são as mesmas, né? Nossas imperfeições não são as mesmas, nossas circunstâncias não são as mesmas, mas são as apropriadas para cada um. Nossos lugares não são os mesmos. Por isso que ele fala, em qualquer posição, em qualquer lugar que você te veja, você dispõe, cada um de nós dispõe de uma certa faixa de tempo. Essa é a encarnação. E isso faz parte da lei divina. Qualquer um, quando encarna, dispõe de uma faixa de tempo. Mas uma faixa de tempo para progredir. E se progride fazendo bem aos outros. A si e aos outros. Quando a gente evolui também a nossa relação com os outros. Mas é para a gente fazer bem aos outros, olha o que é um livre-arbítrio. Tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa, e na extensão que desejas. Ele colocou 4 coisas que estão em minhas mãos. O título do texto é Em Nossas Mãos. Então a lei divina, a maneira de me relacionar com a lei divina está em minhas mãos. É pela minha consciência. Então está na consciência de cada um. A relação de cada um com a lei divina está em suas mãos. E ele fala nas suas mãos porque é as mãos que manifestam o Espírito. Passa pelo sentimento, passa pelo pensamento e reflete no corpo. Pés, mãos, olhos, ouvidos, boca, tudo isso, todas essas potências são potências de manifestação do Espírito. Então está nessas mãos, que simboliza o trabalho, que simboliza a maneira de me relacionar com o mundo, a forma dessa relação. Lembrando que toda essa forma de relação deve ser de obediência à lei divina. Venha a nós o teu reino, a tua lei, a tua lógica,
que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, então venha a nós essa lei. Que venha em mim, a consequência das causas que eu dou. Quando eu digo, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo isso. Venha a mim as consequências das causas que eu dou. Seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? A evolução. Então, que eu viva essa evolução. O impositivo de aperfeiçoamento que ele fala. Eu preciso me aperfeiçoar. Então venha esse impositivo de aperfeiçoamento a mim. Quando eu aceito o impositivo de aperfeiçoamento, eu aceito o lugar, eu aceito a circunstância, eu aceito as pessoas, porque são essas pessoas e essas circunstâncias que vão favorecer o meu aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento é o impositivo da lei. Então, para eu aceitar a lei divina, eu tenho que aceitar essas circunstâncias. Por isso que a lei divina, a primeira palavra que ele diz é convence-te. Quer dizer, aceite pela razão e aceite pelo coração. E aí, para eu fazer tudo isso, o tanto que eu quiser, como eu quiser, da maneira que eu achar melhor, da maneira que me pareça mais justa e na extensão que eu desejar. Porque eu sou livre para fazer isso da maneira que eu quiser. Lembrando que essa lei divina vai me responder de acordo com o que eu fizer essas coisas. A minha maneira de querer, a minha maneira de julgar, a minha maneira de ver o que é justo, o que não é justo, e a maneira de desejar, vai trazer as consequências. Então isso, além de livre-arbítrio, é responsabilidade. Eu preciso compreender isso como responsabilidade. Né? O tanto que eu queira, eu posso não querer ajudar ninguém. Quais as consequências disso? Como julgues melhor? Eu posso julgar só o que é melhor para mim. Quais as consequências disso? Da maneira como me pareça mais justa. O que é justo para mim? Se eu for um orgulhoso, justo para mim é aquilo que é meu, que é para mim. Quais as consequências disso? E na extensão que desejas, o tanto que eu desejar. Quais as consequências disso? Se tudo isso tem retorno. Então isso é livre. Mas isso tem consequência. Então, além de liberdade, isso é responsabilidade. Essa é a verdadeira liberdade. E o último parágrafo do texto é de uma riqueza tremenda. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de aperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico e fora dele. Nós vamos fazer uma associação aqui com o Pai Nosso, que Emmanuel, de maneira indireta, sugeriu. Ele disse que é fácil observar. Então, no Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Emmanuel diz que é fácil observar que a gente está na terra, de alma condicionada às leis do espaço e do tempo. Que é isso? Que eu estou condicionado às leis do espaço e do tempo, que eu não posso fugir das leis divinas. Que é isso? Venha a nós o teu reino. É a primeira parte. Venha a nós o teu reino, que significa o quê? De alma condicionada às leis de espaço e do tempo. Depois Emmanuel diz: conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento. Conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, o que é isso? Que seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade? É um impositivo de aperfeiçoamento. Então eu estou de alma condicionada às leis do espaço e do tempo. Venha a nós o teu reino, porque minha alma está condicionada a essas leis, que são as leis divinas. Condicionada é o quê? Sob essas condições. Eu vivo sob essas condições. Eu vivo sob as condições da lei divina. Se eu vivo sob as condições da lei divina, o que eu digo? Venha a nós o teu reino. Venha a nós, eu aceito esse reino. Eu estou condicionado a essas leis divinas. Eu estou sob essa condição. Então, venha a nós o teu reino. E conforme o impositivo de aperfeiçoamento, seja feita a tua vontade. Que venha esse impositivo de aperfeiçoamento. Que ele venha como?
que ele venha no lugar certo, com as criaturas adequadas, com as experiências que eu preciso, com os parentes e afeições que eu necessito, com a condição certa, com as lutas compatíveis, com os acontecimentos que eu preciso, com as circunstâncias que eu preciso. Aí eu estou falando: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E por último ele diz aqui, ó, em que todos nós nos achamos, no mundo físico ou fora dele. O que é isso? Assim na terra como no céu. Isso é de uma sutileza. Emmanuel repetiu essa frase do Pai Nosso, dita de outra maneira. Quem tiver em casa depois de pegar esse texto, é o livro Ceifa de Luz, capítulo 26, em nossas mãos, e pegar o último parágrafo dele, que está dizendo isso, vai encontrar quase que uma tradução, uma explicação do Emmanuel sobre isso, sobre essa frase do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De alma condicionada às leis do espaço e tempo, conforme o impositivo de aperfeiçoamento em que todos nos achamos no mundo físico e fora dele. Mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Sempre possível ajudar. Porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas para esse aperfeiçoamento. Invariavelmente em nossas próprias mãos. Está em nossas próprias mãos o processo de evolução. Não é uma graça divina, não adianta eu ficar só pedindo. Eu tenho que usar todas as minhas possibilidades. E quais as possibilidades? As possibilidades que a lei divina traz para mim. Quais as possibilidades? O lugar certo, as criaturas adequadas, as experiências que eu preciso, os parentes que eu necessito, as afeições que eu também necessito, a condição de vida que eu preciso, as lutas que eu preciso, os acontecimentos que precisam, e por aí vai. Isso é que seja feita a vossa vontade. E venha a nós o teu reino. Muito bonito esse texto. E tudo isso em nossas mãos. Porque a lei divina está aí, colocada como lei. E cada um se relaciona da maneira como pode. E qual é a maneira de cada um? A maneira de cada um se manifestar nesse tempo e nesse espaço. Nesse período de encarnação, cada espírito se manifesta de alguma maneira. Tem o livre-arbítrio para se manifestar. Usar todas as potências do corpo. O cérebro, a boca, o ouvido, as mãos, para se manifestar. Que Deus nos abençoe e até a próxima.